Olá pessoal, bem-vindos à aula de hoje. Nós vamos desmistificar um pouco sobre a estrutura da árvore de diretório do LDAP, talvez uma das coisas mais complexas que existe no treinamento, mas vou tentar mostrar que não é tão complexo quando a gente entende na teoria, né? Então, só relembrando que o OpenLDAP ele utiliza um sistema de árvore invertida, né? Você tem a raiz e baseado na raiz você monta os troncos até chegar às folhas. Esses campos nós chamamos de atributos. Como você pode ver, eu capturei um pedaço aqui de uma ferramenta que nós vamos usar lá na frente, na parte prática, que é o LDAP Admin, onde nós conseguimos ver no seu lado esquerdo a estrutura de árvore, onde eu tenho lá em cima componente de domínio DC igual a local, componente de domínio igual a BR, que aponta para o meu servidor LDAP, que é o 92.168.56.80. Aquele é a raiz, onde está a casinha. Depois eu dividi em dois troncos, tá? Unidade organizacional grupo e unidade organizacional pessoa. Tem também uma terceira entidade dentro dessa árvore, que é o gerente, o cara que vai gerenciar a minha estrutura de árvore, que é o manager. E também criei um usuário que vai gerenciar a replicação entre os servidores do OpenLDAP. Tópico que nós vamos aprender na parte prática de como se cria esse tipo de estrutura, tá? E dentro de cada OU desse, nós temos os nossos objetos que nós estamos armazenando, ou seja, uma forma de organizar, eu estou chamando de grupo pessoas, dividindo, e dentro de cada uma dessa estrutura, eu tenho os respectivos usuários e grupos. Tá? Então, é uma forma que facilita a visualização dos dados. Muito bem. Próximo tópico. Dentro da visão nova de organizar os dados do OpenLDAP, particularmente, eu preferia a versão anterior, que ficava tudo armazenado num arquivo chamado slapd.conf. Agora ele criou uma estrutura na árvore separada, chamado nome canônico config, e subdividiu, quer dizer, criou uma árvore separada só para armazenar os dados de configuração do ambiente. Então você tem a árvore config, onde tem as configurações globais, você tem um subconjunto, um tronco, onde você vai armazenar os módulos, você vai ter um outro subconjunto, que é o esquema, que é a forma como eu vou tratar os objetos, como é que eu vou armazenar o objeto, se ele vai bater ou não, se ele é um atributo obrigatório ou não. E as informações do back-end, que é as informações do banco de dados que eu vou utilizar. No curso nós vamos trabalhar com o HDB. O BDB é o banco de dados mais antigo, que é o de Berkeley, não é muito performático. Nós vamos usar o Hierarchical Database, que é o HDB, como a nossa referência do ambiente. E, por exemplo, dentro da árvore do esquema, eu vou dividir isso em vários esquemas que eu vou carregar. Core, Cosine, InetPerson, Person. Então, existem vários esquemas e é ali que a gente carrega essas informações. Então, vamos entender o que vem a ser atributos, objetos e classes. Eu vou fazer de uma forma melhor e mostrar isso para você, tá? Vamos lá. Primeiro, o que é um Object Class? É a forma como eu vou gerenciar uma determinada informação que vai estar armazenada ali dentro, tá? Então, se eu clicar aqui em Object Classes, existem várias classes de objeto, tá? Que é a forma de relacionamento. Então, eu estou entrando no esquema. Então, por exemplo, eu quero criar uma conta. Quais são os objetos mandatórios de eu armazenar uma conta? Então, ele me obriga a utilizar o ID ou o User ID, tá? Então, quando eu quero armazenar qualquer informação, uma conta dentro da minha estrutura do OpenLDAP, obrigatoriamente eu tenho que ter o User ID ou o ID. E poderia ter descrição, nome do host, localidade desse nome, unidade organizacional, o nome da organização, tá? Então aqui são os parâmetros mandatórios e os parâmetros opcionais, tá? Então, como nós podemos ver, dentro dessa estrutura aqui do Alfredo, eu tenho aqui
alguns mandatórios. O ID Alfredo, então mandatório ter o user ID, e vocês vão ver que eu tenho o ID como parâmetro mandatório, tá? Não tem nenhum outro campo. Dessa estrutura, account. Só que nesse caso aqui eu estou usando o POSIX account. Por quê? Porque ele herda as funções de account. Então nós vamos lá em POSIX account, vamos ver os objetos que estão relacionados. Aqui, ó, POSIX account. Então deverá conter, olha só, vou colocar aqui para facilitar a visualização. E aí que a gente entende o funcionamento, né? Não vou me prender muito à teoria, não, mas entender a lógica. Então, se eu utilizo a classe POSIX account, então eu sou obrigado a ter CNAME, o nome canônico que está aqui em cima, Alfredo Alves. Eu sou obrigado a ter o grupo ID, GID, number. Eu sou obrigado a ter o user ID, que está aqui, que são os parâmetros obrigatórios, e o ID number, que está aqui. Então, se eu utilizar essa classe POSIX account, eu tenho que ter esses caras dentro, que nós chamamos de arquivo de configuração, é o diff. E eu poderia ter description, geckos, login shell, que é o que está aqui, é opcional, user password, que está aqui, que é opcional, descrição, que é opcional. Então, se eu quiser aqui, eu posso acrescentar, mudar a senha, tá? Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu estou alterando, ele já colocou isso de forma encriptada. Muito bem, aqui eu consigo editar uma entrada qualquer, alterar parâmetros. Então, por exemplo, um parâmetro que não é obrigatório é o geckos. Então, vou escrever aqui, ó, usuário aluno. Salvei e apareceu aqui a opção geckos usuário aluno. Tudo isso porque ele é um opcional. Poderia também colocar aqui informação descrição usuário aluno do curso de Open. Vamos salvar e ele vai colocar dentro da minha estrutura descrição. Ou seja, automaticamente a ferramenta já carregou as possíveis opções que eu posso ter lá dentro. Vamos pegar uma outra estrutura aqui. Inet person. Então vamos lá. Inet org person. Então, dentro dessa estrutura eu tenho áudio, licença do carro, categoria de negócio, número de departamento, tudo isso poderá ter. Tá? Eu posso muito bem substituir licença de carro pelo CPF do cara. E aqui diz exatamente como é que eu posso cadastrar essa informação. Tá? Tem que combinar, case ignore match. Ou seja, ele tem uma função de equalidade, ele tem que combinar. E aqui o objeto identificador dentro da estrutura. Então, eu poderia muito bem aqui vir no Alfredo. Editar uma entrada e colocar no car license o CPF 008 235 517 43. E a partir desse momento apareceu o car license daqui, mas depois a gente pode alterar
criar uma estrutura, mas basicamente como se estivesse cadastrando o CPF desse cara aqui. Só que eu estou usando o campo car license. Eu poderia criar meu próprio esquema para informar que eu quero armazenar uma informação desse tipo de campo dentro da estrutura. Ok? Então aqui nós temos todas as classes de objeto, e dentro dessas classes de objeto eu tenho os atributos, tá? Em que eu posso manipular. Para cada um desses está ligado a uma classe. Por exemplo, Shadow Account está ligado às senhas. E é basicamente o que? Shadow Last Name. Se você observar aqui, ó, Shadow Last Chance, aqui Shadow Min, Shadow Max, User Password. Ele herdou da classe Person, Shadow Warning, no caso aqui eu estou até 7 dias, e aqui ele vai explicando para que serve se tivesse escrito, né? E como é que eu crio essa estrutura dentro de uma visão de esquema. Então, com isso facilita o entendimento de como é que a gente monta um arquivo de configuração. Agora a gente vamos ver isso de forma escrita, né? Então, o que é um atributo? Um atributo é um campo que armazena uma determinada informação e define regras para o tipo de valor ser armazenado. Tá? Então, um exemplo, isso está lá dentro do arquivo de esquema. Então, vamos lá. Vamos aproveitar aqui e eu vou logar dentro do esquema para a gente entender isso daí melhor. Eu vou logar aqui dentro do ambiente. Vou logar dentro do meu servidor. Vamos lá, cd/openldap, etc. OpenLDAP. Aqui está os arquivos de configuração. E eu vou entrar lá em esquema. E aqui estão os esquemas, que é a forma como ele organiza os dados dentro da estrutura. Então nós vamos aqui, vou pegar um. Person. E aqui ele mostra exatamente como é que ele vai montar a estrutura. Então, ó, tipo de atributo, que é um objeto identificador, tipo de nome, descrição, ele tem que combinar. Substring, como é que ele vai fazer a pesquisa e a procura internamente? Ele é uma informação do tipo multivalorado, eu posso ter vários valores ali dentro. Aqui é como é que eu crio a estrutura para um número de departamento. Um cada atributo desse, ele tem um identificador. Esse identificador ele é entregue pelo IANA. Tá? Então, teoricamente, você pode criar um seu de forma separada, mas se você precisar registrar isso, você tem que pedir esse número ao IANA. Então, aqui estão todas as informações de como é que esse objeto vai ser armazenado, como é que ele é controlado, e aqui a explicação dentro do seu ambiente. Então, do tipo estrutural, e aqui os tipos de informação que ele pode ter e as informações que são obrigatórias. Informação obrigatória. E aquele que nós chamamos de opcionais. Nesse caso aqui tem que ter o UID como o que ele está herdando de uma classe superior. Então o UID ele é a classe mandatória. E é assim que ele organiza essas informações. E é aqui onde fica armazenado os arquivos de configuração. Obviamente, o esquema ele tem que ser transformado para um arquivo ELDIF, tá? Que ele é carregado de uma forma diferente. Então, antigamente, a gente não precisava fazer isso. Hoje, nós precisamos transformar isso num arquivo que vai ser carregado dentro da estrutura.
Então é muito mais simples trabalhar com a versão antiga do que trabalhar com a versão nova, porque na versão nova eu tenho que pegar um arquivo de esquema e converter isso daqui para esse novo formato para então carregar dentro do OpenLDAP. Ele complicou um pouquinho a forma como você interage com o ambiente. Muito bem. Então, aqui é exatamente como é que a gente organiza essas informações. E aqui só coloquei para vocês aquilo que eu já expliquei, né? Os esquemas nada mais são do que os arquivos de texto, contendo uma série de classes de objeto. E as classes de objeto é um conjunto de atributos e a forma como eles têm que ser armazenados e acessados dentro da estrutura da base do LDAP. Tá? Então esse é um conceito super importante que nós já vimos na prática para facilitar o entendimento. Já vimos que ele é um atributo do tipo obrigatório, por exemplo, na POSIX-Count ele é obrigatório ter um nome canônico, user ID number, grupo e o diretório home directory. E os outros são opcionais, senha, shell, mensagem de saudação, descrição. Então, deverá, se eu colocar essa classe POSIX-Account, obrigatoriamente eu tenho que colocar user ID number, grupo ID e home directory. Se não fizer isso, ele reclama e diz que não consegue inserir a informação na base de dados. Então já coloquei, né? Já expliquei para você. POSIX aqui cria um objeto dentro do usuário. Então, normalmente a classe POSIX Account e POSIX Shadow Account, o person e NetPerson são os mais usados dentro de uma estrutura de LDAP. Tá? Isso fica armazenado num conjunto chamado esquema. E aqui é um exemplo, né, do que eu estou usando. Account, POSIX Account, Top, Shadow. E aqui todos esses campos aqui, eles estão diretamente ligados com essas classes de objeto. Se eu quiser colocar qualquer outra informação aqui dentro, eu tenho que definir qual é a classe de objeto que ele tem e eu vou colocar os atributos e o conteúdo de cada atributo. Então, estou usando aqui 4 classes para armazenar. Na verdade, top, dizendo que ele começa de cima, né, da raiz da árvore. Na verdade, estou usando Account, POSIX e Shadow. E logo embaixo eu estou colocando uma outra classe, que é a POSIX Group, que define o nome do grupo e o grupo a qual ele pertence. Os esquemas são a forma como a gente determina a forma como a gente vai gerenciar e armazenar essas informações. Já mostrei para vocês. Nas versões a versão nova, nós temos que transformar isso num arquivo de configuração chamado LDIF. Em algumas situações é obrigatório a gente ter essa conversão. Tá? Antigamente não precisava disso. E só relembrando, né, com os esquemas são lidos pela base LDAP, assim permite o uso de campos nele definido. Quanto mais esquemas, obviamente, muito mais valores você vai ter lá dentro da estrutura. Okay? Então isso é super importante. E lembrando que se eu for fazer uma integração com o OpenLDAP, por exemplo, com o Samba, eu tenho que carregar os esquemas do Samba dentro do OpenLDAP. Aí eu vou entregar isso com um sistema de autenticação mais seguro, e autorização, eu vou instalar o Kerberos, eu tenho que baixar o esquema do Kerberos e fazer a conversão para inserir essa informação na base de dados do LDAP. E só para relembrar, tá? Os esquemas nada mais são do que arquivos texto contendo uma série de classes de objetos. Classes de objetos nada mais são do que um conjunto de atributos. E atributo nada mais são do que uma definição lógica de como é que eu vou armazenar e recuperar esses dados dentro de uma base de dados do LDAP. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.